Olá, pessoal, boa noite. É um prazer, né, estar reunido aqui com o palestrante, né, e professor Sandro Rocha. Sandro Rocha vai estar falando sobre a ISO 14001, a base da gestão ambiental, né? Então, esta é uma atividade do Fórum de Inovação e Sustentabilidade, é uma iniciativa da disciplina Gestão Ambiental, do curso de Engenharia da Produção na UFRN, também uma atividade da Academia Virtual de Administração. Hoje é o dia 22 de abril de 2024 e então estamos aqui reunidos no Zoom. Estamos fazendo a gravação também para estar compartilhando aqui no YouTube posteriormente. Então, vamos ter aí depois vários acessos, acredito, assim, dessa excelente apresentação que Sandro Rocha nos preparou, tá? Então, aqui só lendo aqui brevemente o currículo de Sandro Rocha. Ele é administrador, com uma vasta experiência na área de consultoria, né? Ele é CEO, da empresa Índice Consultores, é consultor e auditor líder em sistema integrado de qualidade, nas normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, a FSSC 22000, né? Então aí ele tem especializações, pós-graduações em diferentes áreas também, né? E um conhecimento muito vasto na área de consultoria, né? Tendo já atuado em muitos estados brasileiros, né? Assim, em empresas de muitos estados brasileiros aí, e uma experiência muito grande também na parte de franquias, né? Sendo consultor na área de franchise, né? Assim, facilitando e propiciando que muitas empresas elas encontrem esse caminho, né? De franquear os seus negócios, né? Formatar os seus negócios para esse processo de franquia, né? Então, Sandro, então, seja muito bem-vindo. Para quem não me conhece, eu sou o professor Júlio Rezende, da UFRN, e então, Sandro, fica à vontade aí. Muito obrigado por ter aceito o convite de estar conosco, né? Nós estamos vendo aí, estudando na disciplina aí o sistema de gestão ambiental, né? A gente falou da questão das políticas ambientais, né? Das metas. Estamos aí no ciclo PDCA falando aí dessa parte de operacionalização, né? Então, a sua contribuição hoje é bem importante para nós aqui na UFRN, porque a gente vai ter uma ideia desse ciclo completo aí do sistema de gestão ambiental aí a partir da sua contribuição, tá certo? Então, fique à vontade aí para iniciar a sua apresentação, viu, Santos? Professor Júlio, é um prazer, uma satisfação estar aqui com você mais uma vez, né? Aceitar seu convite para mim é sempre muito bom, estar aqui com um grupo acadêmico, apresentando um pouco da prática da implementação de uma norma ISO 14001, né? Que é, eu digo, a base do sistema de gestão da qualidade, porque ela foi pioneira, quase que pioneira nessa área ambiental, né? Ela veio dar padrões, estabelecer padrões necessários para que as empresas buscassem a base de uma gestão ambiental em si, né? Hoje vamos falar um pouco sobre essa questão da ISO 14001. Nós não vamos entrar nos detalhes básicos da requisitos da norma, porque é mais de uma aula, viu, professor? É mais de uma aula para falar só sobre os requisitos, é muito extenso. Eu me coloco até à disposição para outro momento a gente trabalhar os requisitos, ou presencial ou online também, certo? Nós até já falamos, viu, sobre a questão dos requisitos ambientais, então já está atendido isso aí, quanto a esse ponto aí. Perfeito, ótimo, é muito bom saber, né? E eu fico muito satisfeito também de saber que no curso de engenharia de produção está se trabalhando a ISO 14001, que eu acredito também outras normas também, né, da família ISO. Eu vou falar um pouco sobre a questão da família ISO, né, que não é só ISO 9001, para dar um embasamento para vocês. Eu vou falar um pouco da importância da ISO 14001, né, no processo de gestão ambiental, é o que ela se propõe em si, né? Também fiquem à vontade para estar perguntando, indagando, tirando dúvidas, né, durante a apresentação. Professor Júlio, eu gostaria que você ficasse administrando isso aí para mim, que eu não estou vendo aqui o chat, mas qualquer pergunta você pode intermediar os alunos, os participantes, né, para que a gente possa estar respondendo de imediato as perguntas, professor. Ok?
Então, vamos iniciar. Nós temos aqui, eu acredito, vamos durar em torno de 1 hora de apresentação, e bate-papo. Na verdade, é um bate-papo, uma conversa bem mais direcionada com relação a isso, 14.001. Vamos nós, né? Bem, eu gosto, quando eu falo de certificação, eu gosto muito de falar da globalização do mundo, né? Que o mundo, ele, de 20 anos para cá, nós temos tido uma revolução industrial, tecnológica, cultural, de uma forma bem ampla. Isso tem obrigado as organizações, né, por várias forças, né? Existem várias forças que obrigam que a organização busque a certificação ISO 14001. Vamos? Sim, existem várias forças que, eu acho que o microfone ligado, existem várias forças que obrigam uma empresa, uma organização a buscar uma certificação na gestão ambiental. A primeira força que eu gosto muito de falar é o mercado, e essa é muito forte. O mercado consumidor exige que você, enquanto empresário, enquanto industrial ou prestador de serviço, adote padrões nacionais e internacionais de gestão ambiental. Essa é a primeira força. A segunda força, muitas vezes, é a legislação, aquilo que obriga que você, enquanto empresa, siga, né? Nós temos um paralelo a isso, é a questão de resíduos sólidos, né? PGRS, Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Hoje, em vários estados do Brasil, existe a obrigatoriedade das empresas um programa de resíduos sólidos, né? Então, isso é legislação. Existe a terceira força, que muitas vezes é a última, que é a consciência. A consciência, nós vivemos num mundo hoje globalizado, um mundo hoje que cada vez mais busca a manutenção, né? A autossustentabilidade desse mundo. Então, quer dizer, as empresas têm começado a enxergar isso através da consciência. Só que muitas vezes, para chegar à consciência, começa logo no mercado, né? O mercado é a grande força que move o empresário a buscar uma gestão ambiental na sua empresa. A consciência, muitas vezes, ela vem em último prazo, realmente, em última instância. Então, eu gosto muito de falar nisso, porque é que se busca uma certificação da família ISO, e no nosso caso aqui, a 14.001. Bem, a ISO, só para nós nos embasarmos um pouco, né, é uma instituição internacional. Ela não é ligada a governo, ela não é governamental, né? Ela tem como objetivo elaborar normas de padronização. Então, hoje, quando a gente fala ISO 14.001, ou falamos ISO 9001, que é a mais conhecida, a 9001 é a mãe de todas as normas. Então, eu sempre gosto de fazer uma analogia e dizer que ela é a espinha dorsal de todas as normas. A partir da ISO 9001 surgiram as demais, a 14, a 45, a 22, a 27.001, a 26.001, quer dizer, então foram surgindo normas a partir de 9001. E a 14.001 está dentro da família da ISO, né? E a ISO, a primeira norma ISO, surgiu em 1947, em Genebra, na Suíça, quer dizer, não é uma coisa nova, já bem consolidada, né? Nós já temos uma norma muito consolidada a nível mundial. E um detalhe, né? A família ISO, de forma geral, ela é reconhecida em mais de 190 países do mundo. Isso eu gosto muito de falar porque, às vezes, nós sabemos que toda implementação de norma dentro da organização, ela gera custos. Muitas vezes o empresário bota o pé atrás quando escuta essa palavra, custo, né? Mas não é custo, é investimento na realidade. Só que esse investimento, muitas vezes, o empresário não enxerga isso no primeiro momento, e para começar a entender, ele tem que entender o resultado que isso pode dar. E o resultado inicial é reconhecimento internacional em mais de 190 países no mundo. Isso é muito bom para quem trabalha com exportação, principalmente. Mercado interno também, mas exportação você já tem um retorno de imediato, porque a sua empresa recebeu uma chancela de uma certificação ISO 9001 ou 14.000 ou outra qualquer da família, você está sendo chancelado. E o que é ser chancelado numa norma ISO 14.001? Eu também gosto de brincar dizendo o seguinte: se perguntar para minha mãe quem é Sandro Rocha, ela vai falar as mil maravilhas para vocês. É um bom filho, um bom profissional, um bom pai, um bom marido, tal, que ele vai falar tudo de bom. Porém, mãe não vale. Mãe não vale. Da mesma forma, se eu perguntar para o empresário quem é a empresa dele, o que é a empresa dele, eu só vou escutar coisas boas. Se eu perguntar para o diretor de uma empresa o que é a empresa dele, eu só vou escutar coisas boas.
Isso também não vale, apesar de ser verdade. Porém, a ISO, ela vem com uma chancela, ela vem dar um reconhecimento que a organização está atendendo aqueles requisitos estabelecidos. Então, no caso da 14001, são estabelecidos procedimentos, requisitos ligados à manutenção, à criação, controle e manutenção da gestão ambiental daquela organização, em função dos impactos que ela possa fazer. Então, esse reconhecimento é que a ISO vai dar. Então, esse é um dos grandes benefícios que tem em o empresário buscar uma certificação, né? É esse reconhecimento. Fora outros que nós sabemos, o marketing, o diferencial competitivo, fazer parte de uma estatística de menos de 1% de empresas certificadas na Lei 14.001. Você imagina você está dentro de uma estatística de menos de 1% das empresas certificadas na 14.001. Quer dizer, isso é muito bom para quem está entrando, né? Claro que é ruim porque era para ter quase, era para ter mais de 50%, ou quem sabe até perto de 100%, buscando esse objetivo. Mas a estatística é menos de 1% de empresas do mundo certificadas na 14.001. E a ISO 14001, que é, como eu disse para você, né, uma série que tem um escopo. O que é o escopo? O escopo é a amplitude da certificação, né, aquilo que busca certificar. Ele busca determinar exatamente, dentro dos processos produtivos, como ela vai se adequar. E ela segue o mesmo princípio de outras normas. Aqui eu botei o exemplo da 22.001, 22.000, ou 22.001, que é a norma de segurança de alimentos, né? A 14.000 ela busca o quê? O meio ambiental. É por isso que a ISO diferencia a numeração, para ela dar exatamente característica a cada segmento que ela está atuando, a cada profundidade que ela quer chegar no nível de padronização. Não esqueça que a ISO significa Organização Internacional de Padronização. Então, o que é que ela está buscando? Ela está querendo buscar padronização. E é interessante, é bacana dizer o seguinte: nenhuma ISO é norma ditadora, ou ela não dita, ela não diz o que você tem que fazer, ela diz o que é que ela quer que seja feito. O que eu quero dizer com isso? Cada empresa adequa a sua realidade. Cada empresa vai definir como ela vai implementar a certificação de 2001, ou 14.001, desculpa. Por quê? Porque ela não diz o que tem que ser feito, ela diz o que ela quer. O como fazer, cada organização vai definir o seu. Como fazer, cada organização vai dizer o que tem que ser feito e como ela vai fazer. Claro que a norma quer que você cumpra o que está dizendo. Se você diz que vai fazer de uma forma, ela vai querer que você cumpra o que está dizendo. Então, aí vem a questão da fazer o que se diz, né? Cumprir o que se faz. É exatamente o que eu estava dizendo aqui, ó, a essência da ISO em si, né? Me diga o que faz. O que é que você faz para gestão ambiental? Em todos os detalhes, né? Aí vem toda a análise dos requisitos, porque cada norma ela tem, em média, 6 requisitos certificáveis. Desses 6 requisitos certificáveis, então você tem que dizer como é que você vai tratar esse requisito, certo? Ela vai dizer, por exemplo, né? Você vai ter que levantar impacto ambiental do seu processo. Ela não vai dizer como você vai levantar esse impacto, você vai levantar da forma que você entende que é correta, tecnicamente, vai apresentar. Então, quer dizer, então você vai ter toda essa visão. Você vai ter aqui uma avaliação, uma análise do contexto organizacional. Analisar como é que está, onde ela está alocada, onde ela está centrada. Mas ela não diz como é que ela diz o que ela quer. O como fazer, cada empresa define o seu. Essa é a grande magia da ISO, né? A ISO ela tem essa característica muito bacana, porque ela não dita, faça desse jeito. Tem que ser branco, tem que ser preto, tem que ser cinza. Não. Você define a cor que você quer ou a forma que você vai trabalhar. Outro item importante da essência dela, já que você disse como é que você vai fazer, ela quer que você faça como diz. Aí é onde é que está o segredo, né? Eu, como consultor, nós atuamos desde 1996 no mercado brasileiro, nacional, né? São mais de 10 estados nós atendemos. E eu gosto muito de dizer para meus clientes, olha, se você escrever, faça como está escrito. Se você disser que faz, faça. Porque muitas pessoas pensam que certificação é brincadeira. Penso até que eu compro certificação, que eu vendo certificação. Isso não acontece. Tem um caso interessante que eu vou contar para vocês aqui. Uma vez eu estava no nosso escritório de Mossoró
E aí eu recebi uma ligação de um empresário querendo conversar comigo. E aí eu fui conversar com esse empresário, né? Era uma fábrica de tintas. E aí o empresário perguntou para mim, Sandro, eu gostaria de certificar minha empresa na norma 14.001. Eu disse, pois não, o processo é muito simples. Ó, nós vamos começar a fazer um diagnóstico, depois do diagnóstico nós vamos iniciar com o desenvolvimento da documentação, levantando os pontos de risco. Ao final, ao longo desse período, vamos ter treinamentos. Ao finalizar 10 meses, nós chamamos o certificador e vamos certificar a sua empresa. Ele disse, não, você não entendeu. Eu queria certificar minha empresa na ISO 14001. Mas, pois não, vou dizer para o senhor, começa assim, o primeiro, começa com o diagnóstico, depois do diagnóstico, vamos implementar, depois da implementação tem treinamento, tem auditoria, chamamos o certificador e certificamos. Não, não, Sandro, você não entendeu, eu quero a e eu já estava entendendo o que onde eu queria chegar. Eu quero a certificação 14.001. Não, eu vou dizer para o senhor, é dessa forma. Aí eu comecei a acelerar o processo. Não, Sandro, eu gostaria de. Eu tenho uma licitação amanhã. Eu gostaria de concorrer a essa licitação. Eu disse, infelizmente, o senhor me chamou há 10 meses atrasado. Porque era poder me chamar 10 meses antes para que a gente pudesse implementar esse processo. Esse processo não é brincadeira, é um processo sério, é um processo que houve uma denúncia, o senhor poderá ter sua fábrica auditada pelo Inmetro, eu, como consultor, ficaria proibido de prestar meu serviço e o órgão certificador iria ser suspensa a licença dele no Brasil. Então, é só para entender que a norma não é brincadeira. Se você disse que vai fazer de uma forma, tem que ser feito. Faça como diz. Outro requisito, outra essência, se move, treine. Quer dizer, tem que ter treinamento. Não adianta dizer que o sistema de segurança, de gestão ambiental é só pegar um Ctrl+C e Ctrl+V na internet e copiar documento. Não. Porque você tem que ter a base de treinamento, você tem que ter todos os treinamentos necessários. Quer dizer, se tem pessoas operando, todo mundo tem que entender a cultura ambiental da empresa, da pessoa que limpa a diretoria. Todos têm que estar envolvidos nesse conceito. O conceito ambiental ele tem que fazer parte da cultura organizacional. Então, se move-se, treine. Se não se move, calibre. Aquilo que você usa para realizar a medição tem que ser calibrável. Você tem que ter equipamentos calibrados para poder acompanhar seu processo, seja ele qual for. Né? E também existe a questão do monitoramento. Né? Quando diz calibre, você quer falar sobre monitoramento também. Você também tem que monitorar seu desempenho, né? Porque um dos grandes benefícios da certificação é esse, é você poder estar monitorando seu desempenho com um foco, nesse caso, com foco à gestão ambiental. Como nós estamos trabalhando em 14.001, foco é a gestão ambiental. Então, quer dizer, qual é a quantidade de resíduos que eu estou lançando, qual é o tratativo que eu estou dando, qual é o benefício que eu estou gerando, quer dizer, todo esse monitoramento tem que ser controlado. E, por fim, das essências, né, seja o que fizer, documente. Tudo tem que estar documentado. Né? Dentro da norma, me diga como faz, me faça como diz, e no final me prove que faz. O me prove que faz é fundamental. Você tem que ter evidência do que você está fazendo, evidência daquilo que a norma está exigindo. Então, a norma, ela tem o professor Júlio falou, que vocês tiveram já a aula de PDCA, ele trabalha exatamente PDCA. Ele trabalha a melhoria contínua do processo. Então, quer dizer, quando você documenta, você está dando evidências de que o seu processo realmente teve melhoria contínua. E a partir daí, o quê? A partir daí você vai estar melhorando a eficácia, a eficiência do seu processo em si. E vai estar comprovando realmente que você está melhorando. Infelizmente, existem muitas empresas que buscam certificação só de fachada, só para concorrer a uma licitação, só para poder justificar junto ao cliente. Mas o processo de auditoria e certificação, ele é muito criterioso. E ele até faz vista grossa em alguma situação, às vezes, muitas vezes, no primeiro momento, mas ele quer buscar essa melhoria, né? E essa melhoria vem a partir de todos esses itens, né? Essa definição do que se faz, fazer como se diz, os treinamentos, a calibração e os registros. Então, a melhoria contínua vem a partir daí e se torna muito forte na norma ISO 14001. A norma ISO 14001, ela não é uma norma isolada, como nenhuma norma ISO, né? Quando eu falo família ISO, por exemplo, para cada norma eu tenho várias normas complementares.
Aqui eu coloquei algumas delas, né? A 14.001, que é a mãe dessa família, e eu tenho a 14.010, a 14.011, 14.012, né? O profissional, quando ele busca se aprofundar, ele vai estudar, por exemplo, a 14.010, 11 e 12 é auditoria ambiental. Ela vai preparar o profissional para entender um pouco mais sobre o processo de auditoria. Então, dentro da 14.001, eu tenho o quê? Eu tenho os requisitos aplicáveis a 14.010, 11 e 12. Eu tenho a 14.031, que é a avaliação de desempenho ambiental. Então, você que está implementando na sua empresa um sistema de gestão ambiental, claro que tem que ter conhecimento dos requisitos da avaliação da 14.031, para poder exatamente ver o desempenho, o que é que a norma fala, orienta, o que é que ela orienta em relação a isso aí. Rotulagem ambientais, 14.020, 14.021, 14.024. Aspectos ambientais em normas e produtos, a 15.060, né? Então, você tem vários, uma série. Análise de ciclo de vida do produto, 14.040, quer dizer, então, quer dizer, eu quis mostrar para vocês aqui o seguinte, que a família 14.001, ela é uma coletânea de todas essas outras normas. Você pega uma norma 14.001, você vê lá 10, 12 folhas, mas não é só aquilo. Inclusive, nos rodapés, ela menciona as normas complementares. Você que busca atuar no setor, você tem que se aprofundar nessas normas. Você tem que entender um pouco, ter conhecimento básico para entender cada uma dessas normas para poder realmente ter uma adequação boa à implementação da 14.001, né? E satisfatória dentro do que a norma exige, até porque você vai ser auditado. E por ser auditado, você tem que estar muito bem preparado para isso. Bem, e o que é a ISO 2001, né? Eu botei aqui três pontos importantes. Primeiro, ela é uma ferramenta. Ferramenta por quê? Porque ela vai servir de apoio, de base para se realizar uma atividade. E qual é a atividade? Gestão ambiental, né? Então, ela busca o quê? Melhorar a performance ambiental. Através dessa ferramenta, ela quer fazer com que você, empresário, você busque o quê? Melhorar a sua performance ambiental, ter parâmetros para trabalhar, né? Porque, olha, uma norma, eu gosto muito de fazer analogia com a receita de bolo. E o que é uma receita de bolo? Ela está ali para orientar como fazer um bolo. Uma norma técnica da família ISO, ela está ali para orientar você buscar uma adequação em um requisito específico, ou num padrão específico. No nosso caso aqui é ambiental. Então, melhorar a sua performance ambiental, o primeiro item que a norma busca, né? Estabelecer níveis específicos de performance ou de poluição, entender como é que sua empresa está. Eu vi uma frase muito interessante essa semana, né? Que dizia o seguinte: o que não se mede não se gerencia. O que não se mede não se gerencia. Isso é fantástico. Muito simples, né? Muito simples. Quer dizer, então, quer dizer, se você tem que ter parâmetros para entender se você tem poluição ou não, se você polui ou não. Porque muitas vezes as pessoas pensam que não, mas às vezes são pequenos detalhes, dependendo do seu setor, do seu serviço. Eu fiz um trabalho numa ótica, numa rede de óticas. E nós implementamos lá 14.001. E um dos itens de poluição que eles tinham era a própria aquela lente de plástico que vem no óculos. Porque quando você compra uma armação, ela vem com a lente de plástico. Aquela lente de plástico não serve para nada. Ela é descartada, quer dizer, então o grande era um item de poluição, porque eles não tinham um destino certo para aquele produto. Era descartado mesmo, normalmente, no lixo. Quer dizer, isso vai para onde, né? Então, foi feito um trabalho para identificar uma ONG, uma instituição, onde eles iam doar, era a quantidade de óxido era muito grande que eles tinham por meio, né? Eles doavam lentes de plástico para ser feito artesanato. Quer dizer, são detalhes pequenos, né? São coisas pequenas que às vezes você não tem visão, mas impacta no seu processo. Isso faz parte da a melhoria de performance ambiental. Entender o que é que você polui, o que é que você não polui, como é que está a sua empresa, o que é que ela faz, né? Outro item que a 14.000 busca, ela busca a convicção generalizada de que os resultados ambientais da organização se integram numa abordagem da estrutura da empresa em si. Quer dizer, que nós entendemos que os resultados eles vão impactar no meu desempenho, né? E vão trazer, inclusive, melhorias, né? E vão ser, e servem, assim como a 9.001, que é a Sistema de Gestão da Qualidade, ela usa a mesma estrutura. Por quê? A ISO 9.001, assim como a 14.001, trabalha a visão de
contexto organizacional, visão sistêmica. Visão sistêmica, ela quer o quê? Que o desempenho de um setor se repercute, se repita em outro setor. E não em uma área, não em um setor. Muitas vezes, numa área de produção, você tem desperdício, você tem poluição, sim, ambiental. Mas na área administrativa também tem. É um papel que você usa em excesso, é material que é descartado, né? Quer dizer, tudo isso tem que ser avaliado. Então, essa visão sistêmica do processo é muito importante. Outro ponto é estabelecer especificações e os elementos de como se deve implementar um sistema de gestão ambiental na sua empresa. Né? Como é que eu vou? Quer dizer, então, a norma ela dá essa orientação, ela estabelece elementos, ou seja, os requisitos. O que é necessário? O que é necessário observar e analisar para implementar na sua organização, na sua empresa? Então, ela dá esses elementos. Né? Se você for analisar, quando você está estudando a 14.001, você faz um paralelo com a 9.001. Como eu disse, ela é a norma mãe. Então, você vai analisar os requisitos da própria norma tem. Ela tem os requisitos da 9.001 e tem os requisitos da 14.001. Então, você vê que existem mudanças. Existem requisitos similares, parecidos, inclusive. E existem outros que mudam de uma norma para outra. Por quê? Porque são requisitos específicos, são elementos específicos da gestão ambiental, que não se aplicam à gestão de qualidade, que não se aplica à gestão de segurança de alimentos, que não se aplica à gestão de segurança de dados, informações, né? Quer dizer, então, são normas específicas, cada um tem seus requisitos complementares. Objetivo e finalidade. Por que que uma empresa, por que que se busca uma certificação, né? Ah, A nova 14.000 deve ser buscar permanentemente a melhoria da qualidade ambiental. O meu ambiental ficou pela metade do vermelho, né? Dos serviços e produtos trabalhados em uma organização pública-privada, quer dizer, cada vez mais essa consciência está acontecendo nas empresas. Nós estamos procurando muitas empresas que, em função de buscar um sistema integrado, o sistema integrado ele envolve a 9.000, a 14, a 45.001. Né? Então, você tem as três normas em uma certificação só. Né? Então, ela envolve todos esses processos. E hoje está se buscando. Né? Hoje existe até diferencial competitivo a nível até de agregar valor ao seu produto em função das suas certificações. Aí eu fiz aqui um paralelo aqui. Por que que a organização, por que que as empresas buscam essa adaptação, né? Eu botei aqui o certificado de uma empresa, né? Empresa certificada, quando a empresa é certificada 14.001, ela pode criar um certificado dessa forma aqui para colocar nas embalagens, no fardamento, nos veículos, né? Isso valoriza, né? Mostrar que ela é certificada. Ela não pode dizer que ela tem que deixar bem claro que é a empresa que é certificada e não o produto, hein? Lembrando que toda norma ISO 9001, toda a família 9001 não certifica produto, certifica um sistema de gestão. Isso é importante deixar claro. Às vezes, de forma errada, se coloca na embalagem do produto, dando a entender que é o produto que é certificado. E nós não certificamos produto, nós certificamos sistema de gestão. Ou tudo que envolve a produção daquele produto ou a realização daquele serviço em si. Bem, uma das situações que a empresa busca é porque a empresa fica na posse de um processo de estrutura de descobrir caminhos de encontrar formas de melhor desempenho ambiental. Primeiro, a norma ela vai dar um roteiro, vai dar um caminho, né? Como ele buscar uma certificação, como ele buscar uma melhoria ambiental. E como eu disse, hoje o mercado internacional cobra. Hoje na Europa, nós temos, hoje na Europa, se você não tiver um processo que comprove a questão ambiental, muitas vezes você deixa de vender. Muitas vezes você deixa de vender para aquele país. Eu tenho um cliente que ele vende cosméticos. Ele me procurou há 7 anos atrás. Ele disse, Sandro, eu estou com. Na primeira vez que eu fui falar com ele, né? Sandro, eu estou com 2 containers presos em Rotterdam, na Holanda. Nós estamos precisando certificar na 14.001. Eu disse, pois não, então vamos levar 10 meses, similar àquele, né? Não, só não estou com os contêineres presos, não mais. Tente trazer de volta, tente ver alguma situação, mas vão ser 10 meses de certificação. E ele só pôde entrar, ele tem que mudar de volta o produto. Ele vendeu, trouxe para o Brasil, teve esse prejuízo. Ele só pôde entrar na Europa a partir da certificação, não só dessa, ele teve que ter outras certificações também.
Ele teve a 26.216, que é boas práticas de manipulação de cosméticos, e teve a 14.001, que é gestão de ambiental, né? Então, quer dizer, é um grande diferencial você saber o caminho, né? E muitas vezes eu acho interessante também. Alguns clientes meus, não muitos, alguns clientes meus, quando eles começam a implementar a certificação, eles não querem nem a certificação em si, eles querem mais o resultado. Eles estão mais atrás do resultado. Eu acho muito bonito isso, inclusive. Acho bonito porque eu vejo que a consciência está acima do econômico, né? Então, eles estão buscando a certificação para gerar cultura organizacional e não pela certificação. Tenho vários clientes, né? Que às vezes me surpreendem, porque quando eu estou para certificar, eles não, eu não quero certificar agora, não. Eu não estou precisando, não. Eu queria mesmo só ter a cultura de certificação da norma. Ótimo, que bom, fico feliz, né? Trabalho cumprido, né, da mesma forma, e às vezes até com maior louvor, né? Também a norma ela dá à empresa a capacidade de antecipar face às crescentes expectativas de desempenho ambiental. Ou seja, a partir do momento que você começa a monitorar seu desempenho ambiental e você vê como é que o mundo está caminhando, ó, nós temos que ser sábios, né? Tem que saber enxergar. O mundo está caminhando para uma gestão ambiental global. Cada vez mais esse item vai estar nas pautas internacionais, nos cursos de formação acadêmicas. Por quê? Porque o mundo está caminhando para esse lado. Antes não se preocupava-se com isso. Antes as pessoas não tinham essa noção do risco ambiental. Hoje isso é eminente. Hoje não se aceita mais que o seu subproduto, a sua borra de produção seja descartada de qualquer forma no meio ambiente. E nós já presenciamos muitas situações dessas. Como diz, nós estamos no mercado desde 1996 e eu, infelizmente, já presenciei muitas situações. Muita situação que realmente dá pena saber que aquele produto não tem um destino adequado em função da sua borra, do seu resíduo, né, de produção. Então, a norma, ela dá isso, ela dá uma visão expectativa, né? Saber para onde é que você vai caminhar. E você está preparado, está começando essa caminhada, já ajuda muito quando chega. Aí, quando chega, já é a cobrança, hein? Aí, quando chega, já é a segunda força, que é a legislação, que obriga você a ter. Aqui em Fortaleza, nosso escritório é em Fortaleza, a matriz, nós temos escritório em Mossoró e Natal também. E aqui em Fortaleza, uma época, acho que uns 4 anos atrás, nós tivemos a SEUMA, que é a Secretaria de Meio Ambiente, ela botou uma norma, uma lei, que todas as empresas de um certo porte, ou do segmento específico, deveriam ter PGRS, Programa de Gerenciamento de Sólidos, foi uma carreira, as empresas tudo buscando ter o PGRS. Quando já era para ter desde o início. Como é que eu vou abrir uma empresa sem saber o destino do meu subproduto? Na época eu era consultor, sou consultor do segmento de polpas e sorvetes. Foram mais de 30 empresas de polpas que nós tivemos que mandar fazer o PGRS delas. Por quê? Porque elas não tinham nada disso. Eles vieram buscar, vieram falar conosco, nós fechamos a parceria com a associação e fizesse PGRS deles, né? E foi feito assim. Então, às vezes, a legislação, quando ela vem, ela já vem no poder da caneta, né? De multar. Se você não tiver, amigo, vai ter que ser multado mesmo. E é o que acontece muito. Mas quando você busca uma certificação ambiental, 14.001, você já está no rumo certo. E tudo que viesse já está, se não tiver 100%, está bem no caminho já de preparação. Assegura a contínua observação dos requisitos legais e políticos ambientais em geral, que eu acabei de falar, né? A partir do momento que você tem uma certificação 14.001, você está antenado, está acompanhando a legislação, sabe o que é que tem que ser feito, sabe o que é que vão cobrar de você, você já está preparado para qualquer surpresa que venha de fiscalização ou de cobrança internacional, o que for. Aquele item, né? Porque o cliente exige, né? Então, quer dizer, a empresa vai buscar também porque o cliente exige. Isso aí, na maioria das vezes, é o primeiro item, viu? Eu botei aqui só para poder trabalhar aqueles outros, mas geralmente esse aqui é o primeiro item. Quando o cliente diz lá na ponta, não te compre se não tiver a 14.001, aí, meu amigo, aí a pessoa corre, vai atrás, procura e vai buscar exatamente a forma de agilizar o mais possível.
né? A questão contratual é pesada aí, tem que ir atrás. Às vezes são milhões, hein? São milhões que estão em cima disso aqui. Eu tenho um cliente que exporta alguns contêineres de produtos diversos, né? Desde a castanha de caju, a cera de carnaúba, polpa, e um container é em torno de 1 milhão, 1,5 milhão, um container. Um container. Imagina você deixar de vender para aquele país porque você não tem uma certificação 14001, né? Ou ficar possibilitar de vender pelo certo período. E o pior é quando eu disse naquele caso, né? Chegar lá no país destino e o produto não poder desembarcar, porque não tem a certificação. Quer dizer, então são situações que o cliente, quando ele chega junto, ele bota pesado. Garante melhor controle dos riscos ambientais também, né? Quer dizer, é uma forma, você está ali trabalhando, você está monitorando, você está evitando os riscos, né? E aí o risco ambiental, lembrando que é em toda a cadeia produtiva, hein? O empresário vai trabalhar, a empresa vai trabalhar toda a cadeia produtiva, do recebimento da matéria-prima, produção, transporte e destino final do produto. Eu não falo aqui risco ambiental, não é só do produto, digamos assim, subproduto ou porra de produção, não. Mas às vezes o próprio produto é um risco ambiental, caso ele não tenha um transporte seguro. Se for solvente, for tinta, lubrificantes, óleos, né? Imagine um caminhão desse tomba, vira na estrada, e aí? O impacto ambiental. A gente presenciou muitas coisas já. Os jornais estão cheios de vídeos mostrando isso, né? Um caminhão, uma vez em São Paulo, uma carreta com soda cáustica, tombou na estrada e derramou soda cáustica no asfalto. Imagina isso, né? Chegando ao meio ambiente. Então, quer dizer, são situações como essa que o empresário busca prevenir. Até porque hoje em dia, situações como essa também geram multas altíssimas, né? Indenizações, tudo isso chega junto. É a questão da responsabilidade, né? Bem, se tiver alguma pergunta, pode perguntar, viu? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, ver como é que tá. Se tem alguém perguntando alguma coisa. Eu acho que não tem nenhuma pergunta, não, por enquanto. Até agora tá todo mundo quietinho. É. Beleza, vi aqui, não tem nenhum não. Ok? Mas, se quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade, certo? Bem, para entender os requisitos previstos na 14.001, a empresa deve ter o quê? Ela deve trabalhar bem a ideia de quê? Primeiro, lembrando sempre do ciclo PDCA, viu? Lembrando que toda norma de qualidade ISO, ela trabalha o PDCA. Planejamento, desenvolvimento, controle e ação corretiva quando necessário. E ela trabalha aqui visando o quê? Primeira coisa, eles fazer é definir uma política ambiental. Como é que você vai trabalhar a política ambiental da sua empresa? E o que é uma política ambiental, hein? O que é quem pode interpretar por política ambiental? Eu digo sempre o seguinte: nós estamos entrando em época de eleições, não é? Para prefeitos e vereadores. E já vamos ter os candidatos a prefeito na televisão e no rádio falando o que? A sua política de governo. Eles vão estar dizendo exatamente o que é que eles vão fazer caso sejam eleitos. Vão melhorar a educação, vão investir na segurança, vão melhorar, vão abrir mais empregos, vão gerar empregabilidade, quer dizer, estão mostrando que a política de governo que eles querem lançar. Eles estão fazendo as promessas dele. Uma política ambiental é similar, sendo que é voltado para a visão ambiental daquela organização. O que é que você, enquanto empresa, se compromete a fazer para garantir a melhoria do seu ambiente, né? Então, você vai dizer, né? Você vai elencar itens importantes para a sua empresa. Nós vamos reduzir o, os resíduos gerados pelo nosso processo. Nós vamos investir na capacitação dos nossos colaboradores quanto à cultura ambiental, a melhoria contínua do ambiente. Quer dizer, você vai dizer vários itens que você vai seguir. Só que, diferentemente daqueles políticos, nós sabemos que muitas vezes falam e não fazem, na política ambiental você tem que fazer. Você tem que
interligar os requisitos da política com o que nós chamamos objetivos da política ambiental, objetivos da qualidade, objetivo ambiental, ou seja, você tem que mensurar, dizer o que você vai fazer e dizer como é que você vai medir e mensurar onde você quer chegar. Por quê? Mais uma vez, o que não se mede, não se gerencia. Se eu digo que vou reduzir a quantidade de resíduos sólidos, vou pegar resíduos sólidos gerados por minha empresa, eu tenho que dizer quanto eu vou reduzir, quantos por cento eu vou reduzir. Mas para isso eu tenho que ter já monitorado anteriormente o que é que eu gerava, né? Eu vou reduzir 20% ao ano. Então eu tenho que monitorar se realmente eu estou gerando, reduzindo 20% dos meus resíduos. Tem que ter um indicador, tem que ter um acompanhamento, as evidências de que eu estou fazendo isso aí. Eu digo que eu vou investir na capacitação técnica da minha equipe quanto ao conhecimento e vivência na gestão ambiental. Eu tenho que mostrar como é que eu fiz isso, quais são os treinamentos que eu dei, qual foi a frequência, tenho que dizer qual é o indicador. Qual é o indicador que eu tenho? É 100% da minha equipe treinada, orientada com relação aos princípios de gestão ambiental. Eu tenho que ter indicadores mensuráveis para que eu possa medir. A partir da política e dos objetivos, eu trabalhar o planejamento, né? O que é que eu vou fazer para cumprir a política? Mais uma vez, ó, diferentemente dos políticos, aqui tem que se fazer. Então, você vai fazer o planejamento. Você vai planejar as ações para este ano para atingir a política ambiental da empresa. Planozinho, ó, planozinho de trabalho, né? Aí vem a implementação e funcionamento. Aí você vai botar para funcionar. O PDCA girando aí, hein? Quem não viu ainda, é o PDCA aí girando. Eu vou agora implementar o funcionamento, vou botar para funcionar, né? Depois de botar para funcionar, de operar, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a verificação. Aquilo que eu defini como política, da forma que eu planejei e implementei, está funcionando? Se estiver funcionando, ótimo. Se não estiver funcionando, eu vou girar o PDCA. Eu vou revisão pela direção, eu vou fazer o quê? Girar novamente. Eu vou rever o que aconteceu e trabalhar a melhoria contínua. Olha o PDCA girando, hein? É muito interessante isso aqui, né? Dá essa conotação bem interessante e, e dá o PDCA direitinho. Toda norma ISO, família ISO, ela trabalha o PDCA nesse espírito. O que muda são exatamente os requisitos aplicáveis, né? Na 9001, aqui não é política ambiental, é política da qualidade, né? Da qualidade. Então, você tem toda uma diferenciação em função do sistema. Quando é um sistema integrado, com duas ou três normas, aí não, você bota uma política integrada da qualidade, né? Aí você define qual é ambiental, é qualidade, é segurança e saúde do colaborador, é segurança do produto, o alimento em si, quer dizer, então você define quais são as normas aplicáveis ao sistema integrado. Bem, aí eu falei aqui um pouco, né? Aqui eu detalho um pouco mais, né, sobre a questão de desenvolver a política, né, que nós estamos aí feita a política ambiental com compromisso com a necessidade e prevenção de poluição e melhoria contínua. Isso é importante, ó. A norma, ela não diz como você vai fazer, mas ela diz o que ela quer. Ela quer que a política seja desenvolvida, tem que existir uma política, isso aqui é requisito obrigatório. Tem que existir uma política. Essa política ela tem que ter compromisso com a necessidade de prevenção da poluição. Eu tenho que dizer lá que eu tenho esse compromisso, né? Não é só qualquer política, não. Tem que ter um compromisso com a previsão da melhoria. E com a melhoria contínua, com a evolução dos processos. E tem uma característica importante que eu gosto de lembrar. A política tem que ser a cara da empresa, a cara da organização. Eu tenho um cliente que, quando nós começamos a trabalhar com ISO 9001, foi no caso ISO 9001, no caso, nós íamos desenvolver a política da qualidade dele. E aí o cliente chegou para mim, Sandro, eu estou chegando a uma viagem nos Estados Unidos, visitei uns clientes, anotei aqui uma política que eu adorei. Adorei essa política, estava lá na entrada da empresa dele, essa política da qualidade eu queria implementar aqui na minha empresa. Aí eu disse para ele assim, brincando, deixa eu dar uma olhadinha na sua carteira de motorista. Na época já tinha foto. Ele me deu a carteira de motorista dele.
Aí eu mostrei aqui a foto da carteira de motorista. Imagina a sua carteira de motorista com minha foto. Ia funcionar? Não, não ia não, porque a carteira é minha e a foto era sua. A mesma coisa que você está querendo fazer. Você está querendo pegar uma foto de uma polícia da qualidade e colocar na sua empresa. A mesma coisa de você utilizar uma carteira de motorista com uma foto de outra pessoa. Porque a política da qualidade ela tem que ser personalizada. Ela tem que ter a cara da empresa. Eu tenho que ler a política e ver aquela empresa que eu estou lendo a política. Eu não posso copiar uma política na internet ou de qualquer lugar, não. Eu tenho que criar uma política da qualidade. Né? Eu tenho que botar a política dentro das características e dentro daquilo que eu vou fazer. Não adianta eu imitar coisas bonitas se eu não vou fazer. Não é quadro para ficar em recepção. Ela tem que expressar a cultura da organização. Muitas empresas imprimem a cultura até no verso do crachá. No crachá. Eu tenho um cliente que ela mandou colocar no uniforme dos funcionários. Eu não recomendo botar no uniforme, não, mas ela quer botar todo. Em toda sala tinha uma cópia da política da qualidade. Nas telas, no descanso de tela de computador, tinha a política da qualidade. Por quê? Porque as pessoas têm que entender. E a política tem que ser a cara da organização. Não pode ser diferente. Ela tem que representar a organização em si. Então é muito interessante. Eu acho a política uma sacada assim, da ISO 2001, da ISO em si, das ISO, muito boa, porque realmente ela dá as diretrizes como a empresa vai tratar aquela certificação. Né? E tem que ter o foco da melhoria contínua. Evolução sempre, evolução sempre. Ninguém implementa um sistema de certificação para estacionar. Você tem uma ideia, o auditor, quando ele vem, a primeira vez, ele audita toda a sua empresa. Quando ele voltar, ele não quer encontrar como está. Ele quer que você tenha dado um ápice, né? Você tenha dado um crescimento, você tenha crescido a organização em si. Né? Então, ele busca exatamente isso aí. Ele busca essa evolução, né? A melhoria contínua em si. Ok? Também conduzir um plano de identificar os aspectos ambientais de uma operação e as exigências legais, né? Além de estabelecer um programa de gerenciamento ambiental. Isso é importante, olha, um plano que identifique os aspectos ambientais. Quais são os aspectos ambientais da minha empresa por setor? Essa identificação ela é por setor. Você vai pegar setor por setor da sua empresa e vai analisar os aspectos ambientais de cada setor. Não é um plano generalizado, não. É um plano setor por setor. E buscando também as exigências legais. Não esqueçam isso, hein? Porque, veja bem, uma norma ISO 14001, ela trabalha duas situações. Ela trabalha requisitos aplicáveis da norma, requisitos estatutários, são os requisitos que a empresa define do seu estatuto. Quais são os requisitos que eu, enquanto empresa, quero fazer, são estatutários. E os requisitos legais. O que é que a legislação fala da minha atividade com relação ao ambiente? A questão ambiental. Porque cada atividade tem uma legislação específica que trata, muitas vezes, os resíduos gerados pelaquela empresa, para aquele segmento em si. Então, a norma pede que você trabalhe esses três tipos de exigências. Requisitos da norma, normativos da norma, requisitos estatutários e os requisitos legais aplicáveis à sua empresa, né, para o programa de gerenciamento. A organização, para ter a certificação, ela deve implementar e operacionalizar um programa que inclui estrutura e responsabilidade definidas, treinamento, comunicação, documentação, controle operacional e preparação para atendimento às emergências. Isso aqui, inclusive, é novo, hein? A norma, todas elas hoje, ela possui isso aqui, não só a 14.001, né? Atendimento a emergências, né? Quer dizer, para você ter um sistema implementado, você tem que ter definida a estrutura mínima necessária para operar. Eu estava falando com um cliente hoje meu de cosmética, ele estava me dizendo que ele tem uma das melhores fábricas de cosmética aqui no Ceará. E eu estava dizendo, realmente você tem. Eu conheço muitas fábricas e a sua é uma das melhores. Sandra, eu fui em São Paulo e estava comentando. Marcas grandes, né? Marcas grandes.
fabriquei em galpão, fazendo em galpão, enchendo manualmente o produto, sem se preocupar muito com a questão ambiental, o resíduo caindo ali no chão e dali mesmo vai, é descartado, quer dizer, então, quer dizer, a estrutura mínima para você operar, garantindo a gestão ambiental é necessário. A definição de responsabilidades, quem é responsável por quê? E principalmente em situações de emergência, o que fazer? O que fazer quando acontecer? Aí vem a questão da comunicação, né? Qual a comunicação que eu devo ter quando aconteceu uma situação dessa? Porque às vezes, por exemplo, as pessoas pensam, aconteceu um problema aqui, ou um vazamento de um tanque, um vazamento de um produto, vou ligar para o dono da empresa. Não. O dono da empresa tem que ser o último a ser ligado. Tem que ligar, você tem que ligar para quem vai solucionar o problema. Para quem vai evitar que aquele vazamento ele venha chegar ao ambiente, ou venha contaminar, poluir alguma situação. Quer dizer, então você tem que ter essa visão de responsabilidade de comunicação, esse casamento. Isso é muito sério e importante ter essa visão, né? Eu tinha um cliente que ele dizia, na verdade eu era diretor da empresa dele na época, e ele dizia assim para mim, Sandro, se um dia minha empresa pegar fogo, você não me ligue. Eu faço o quê? Aí você liga para o bombeiro, isso é verdade. Primeiro para o bombeiro. E pior que aconteceu, viu? E aconteceu, eu estava dormindo em casa, eu era diretor da empresa, aí ligaram, seu Sandro, aí a fábrica está pegando fogo. Eu falo, meu Deus. Eu lembrei dele, vou ligar para o bombeiro, né? Já ligar para o bombeiro, já puxar, já mandar trazer um caminhão de água, porque o bombeiro vai faltar água, eu tenho certeza. Mandou trazer um caminhão pipa, dois, três, já acionou a brigada de incêndio, quer dizer, quando tudo terminou, apagaram o fogo, no outro dia, que eu fui ver a fábrica, ele estava viajando na época, estava nos Estados Unidos, aí eu fui ligar para ele. Aí eu liguei, você está lembrado daquela conversa daquele dia? Qual? Aquela da fábrica pegar fogo? Foi, o que foi que aconteceu? A fábrica pegou fogo. E aí? Resolveram, tudo resolvemos, tudo quer dizer. Então, quer dizer, e é isso mesmo. A responsabilidade ambiental está muito ligada à comunicação, com quem você vai falar também, né? A comunicação correta. Nós sabemos que, olha, eu sou consultor de empresário há muitos anos, Júlio me conhece, já também dessa área, e um dos maiores problemas organizacional que você tem hoje é comunicação, né? E é para não ser, porque o que nós temos de facilidade de comunicação hoje é muito grande, né? WhatsApp hoje, internet, e-mail, tudo no mundo para facilitar. Mas é tanta coisa que acaba bagunçando, né? Acaba bagunçando a informação. Quer dizer, então a comunicação tem que ser bem definida. E na ambiental, principalmente nesse último item aí, atendimento a emergências. Aconteceu um fato emergencial, o que fazer? Quem vai agir? Quais as providências tomar, né? O que fazer com aquele produto? Quer dizer, então, tudo isso faz parte do processo de implementação de uma organização, né? Isso é muito importante ter essa noção. Desenvolver ações corretivas, incluindo monitoramento e correção e auditoria, sim, né? O PDCA andando aí, né? Avaliação, né? O que fazer quando você identificar uma situação, né? De monitoramento ou de correção, até de auditoria em si. Isso é fundamental. Bem, aqui eu falei um pouco, né? Que já estamos chegando à fase final aqui da nossa apresentação, mas eu queria dar ênfase um pouco mais à questão da política ambiental, né? A fase que a organização define uma política ambiental segura, que esse comprometimento que se compromete com ela, é importante lembrar isso, esse comprometimento com a a política ambiental. Mais uma vez, política ambiental não é um quadro para ficar na parede. Ele é um compromisso. Acima de tudo, ela é um compromisso de gestão. A alta direção, a diretoria definiu e assinou, junto com a equipe ambiental de qualidade, qual é a política, e vão implementar, e vão buscar essa implementação. O planejamento, né, visando pelo PDCA, é fundamental. Eu vou dizer que hoje é outro grande problema nas organizações, as pessoas não estão acostumadas a planejar, e quando se fala de produção, né, e se fala de política ambiental, qualidade, tudo tem que ter planejamento. O planejamento tem que ser uma coisa natural. Nós temos que desenvolver na nossa equipe um planejamento natural para que nós possamos ter isso de uma forma rotineira, né? E o planejamento da questão ambiental tem que ser fundamental, porque você tem que analisar os recursos necessários, as pessoas necessárias, a estrutura necessária,
o que você vai evitar, né? Os ganhos que irão acontecer, né? Tudo isso é necessário no planejamento. Na sua detalhe, né, é importante você ter essa visão, né? Então, a norma, ela trabalha bastante isso, né? E é uma cultura. Eu acho que a ISO, quando ela foi criada em 1947, eu gosto até de brincar. Quem criou a ISO já deve ter ido para o céu há muitos anos, porque subiu direto, porque é uma coisa que beneficiou muita gente, né? Muitas empresas, né? Muitos profissionais, quer dizer, só trouxe benefício. Então, as grandes vantagens que foi proporcionada, eu nem mensuro, por de tanta coisa que a gente consegue enxergar. E o planejamento é um deles, né? Que muitas vezes nós não somos educados a planejar. Você vai fazer uma reforma numa indústria ou de uma empresa, você não analisa o impacto que ele vai dar com o resíduo que vai ser gerado, qual é o destino que vai dar. E quando você começa a gerar resíduo, aí você vai se preocupar, onde é que eu vou colocar esse monte de entulho aqui? Onde é que eu vou colocar essa sucata de ferro velho aqui? O que é que eu vou fazer com isso? Aí é que vem a preocupação. Mas essa preocupação tinha que ter sido no início, quando se teve a ideia da reforma, ou da ampliação da fábrica, ou da manutenção, quer dizer, isso tudo devia estar bem definido. Por isso que a política ambiental é fundamental, porque o planejamento, ele envolve esse lado, e é o lado que todo mundo esquece, hein? Quando vão lembrar, já é no final da obra, da manutenção, da reforma de ampliação, que tem resíduo para ser descartado, né? Aí vem a implementação, né, que é exatamente colocar em prática, e esse prática ele base, olha, a norma, a implementação, ela tem que passar por treinamento, ela tem que envolver treinamento. As pessoas, de uma forma geral, todo mundo na organização tem que ser treinada, ter consciência do que é gestão ambiental. A gestão ambiental não foi feita para técnico ambiental, ela não foi feita para equipe da qualidade. Ela não foi feita para a diretoria, ela foi feita para todas as pessoas da empresa. Todas as pessoas da empresa têm que ter visão e conhecimento de gestão ambiental. Então, o treinamento é fundamental. É tão importante o treinamento que uma ação corretiva é considerada treinamento. Toda vez que você colocar treinamento e ação corretiva, ela é aceita. E tão importante que ela é. Porque ela trabalha o que? A cultura das pessoas, ela trabalha a forma de enxergar, a forma de trabalhar. Ela vê que ali, a partir do treinamento, você consegue corrigir. Que é treinamento e ação corretiva. Existe a diferença entre ação corretiva e ação de disposição ou ação imediata, né? Ação imediata ou disposição é tudo que você faz para solucionar um problema. Só que o problema ele é recorrente, ele acontece novamente. E ação corretiva é toda qualquer ação que você toma para evitar corrigir a causa do problema. Ou seja, quando você trabalha o problema, eventualmente ele volta. Quando você trabalha a causa do problema, ele não volta mais, né? Então, o treinamento é considerado ação corretiva, porque você educou as pessoas, você educou o profissional a trabalhar. Outro item importante é a comunicação, como eu já falei, né? A comunicação entre as pessoas, né? Às vezes, pequena comunicação consegue evitar um problema sério. Auditoria, auditoria de validação do sistema, auditoria que vai validar se o sistema está operando ou não, se está atendendo aquilo que eu defini enquanto empresa certificada. E as ações corretivas, né? O que é que eu vou evitar, mais uma vez, para solucionar o quê? As causas do problema. Lembrando, a ação corretiva é quando você trata a causa do problema e não o problema em si. 99% das pessoas não trabalham ação corretiva, trabalham disposição ou ação imediata, ou seja, trabalham o problema e não a causa dele. A partir do momento que você começa a trabalhar isso na cultura organizacional, você consegue melhorar a questão da solução de eliminar os problemas, porque as causas foram eliminadas também. Ok? A sociedade de treinamento é uma equipe interna, né, para verificar a conformidade, ou seja, você tem que ter uma equipe interna que esteja buscando essa melhoria. Nós chamamos de auditor interno da qualidade, né? Auditor interno ambiental, né, qualidade ambiental, segurança ambiental, né? São auditores internos. Ok? Eu acho que aqui a gente conclui nosso material. Não, ainda tem um aqui, ainda tem, eu acho, dois ainda. Medição e avaliação, né? É a fase de organização, vai medir, você vai monitorar. Porque não adianta você ter ações se você não consegue medir. Mais uma vez, o que não se mede não se gerencia.
Se você está medindo, acompanhando, você tem como gerenciar o desempenho. Está bom ou não está bom? Tem que melhorar ou não tem que melhorar? Atingir nosso objetivo ou não atingir nosso objetivo? E a partir daí você vai trabalhando as suas metas, né? As metas que deverão ser definidas pelo sistema de gestão ambiental da empresa. E são essas metas que você vai comprovar. Você vai mostrar que a empresa está evoluindo, que a empresa está crescendo, que a empresa está melhorando com relação ao item ambiental. Eu estava falando hoje com um cliente não, um parceiro de um banco árabe, e ele estava dizendo que eles recebeu a missão de comprar crédito carbono aqui no Brasil, ou seja, as empresas lá no Dubai, lá em Dubai, estão querendo comprar crédito carbono e ele estava indo atrás disso. Já tinha conseguido no Maranhão tantas fazendas com tantos mil hectares para vender crédito de carbono. Quer dizer, olha o mundo mudando. As empresas estão começando, porque isso foi um banco árabe que está incumbido de comprar aqui no Brasil crédito de carbono de empresas, né? Então, quer dizer, isso tudo faz parte de coisa. Como é que eu sei que eu posso me beneficiar do crédito de carbono? Através dos meus indicadores. Através de saber o que é que eu estou tirando, resgatando de gás carbônico da atmosfera, quer dizer, para poder ter coisa. Isso aí faz parte de um trabalho muito maior em si, né? Mas serve como base aqui para a gente entender um pouco a questão de se ter indicadores de desempenho da sua empresa em si. E entender que hoje o ambiental vale dinheiro também. Por final aqui, né, tem que existir uma análise crítica. A diretoria tem que analisar criticamente como é que está a gestão ambiental. Mais uma vez, o sistema ambiental não é coisa para ser feita e escondida ou só para mostrar para o auditor ou para cliente, não. Ele tem que fazer parte da cultura da empresa. Eu gosto de brincar, e não é brincadeira, é uma coisa séria. O meu trabalho ele demora de 10 a 12 meses numa empresa. E, às vezes, como eu disse, eu tenho no Brasil todo. Tem empresa que eu vou uma vez por mês só. Passo lá 3, 4 dias na semana. E às vezes, quando eu vou entrando na empresa, aí só escuta assim: chegou o homem da qualidade, chegou o homem do ambiental, né? E não é isso. A qualidade ou ambiental, seja qual for, ela tem que fazer parte da empresa, da cultura organizacional. A diretoria tem que entender que ela não contratou um treinamento, e sim um programa de gestão, né? Ela tem que incorporar a gestão organizacional dela, a gestão ambiental também. Assim como tem que incorporar outras gestões, caso ela queira implementar. Não pode ser uma coisa só para auditoria, não pode ser uma situação só para mostrar para cliente. Então, a análise crítica é exatamente isso aí, é o envolvimento da alta direção para entender os indicadores, entender o que está sendo feito, o que está sendo gasto, o que está sendo economizado, e com isso ver os ganhos que ela teve. Olha, o maior erro de uma organização é certificar pensando só no cliente. Ela tem que pensar nos ganhos que ela vai ter na gestão da empresa em si. Esse é o maior ganho. O maior ganho que ela vai ter são os ganhos que ela vai ter na gestão organizacional ou ambiental dela, seja ela como for, porque de forma tal ela está crescendo, ela está evoluindo, ela está buscando a padronização. Esse é o diferencial. Ok? Bem, senhores, senhoras, senhorita, aqui a gente finaliza essa pequena apresentação. Fico aberto às perguntas agora, né? Aqui é um pequeno contato meu, quem quiser tirar alguma dúvida pessoalmente, tá aí os dados. Professor Júlio, Eu vou encerrar aqui a gravação, tá, Sandro? Primeiro eu vou agradecer aqui a você e depois eu deixo as perguntas aqui para um segundo momento aqui pós-gravação, tá? Então, para ficar registrado aqui nosso pois não, Júlio. agradecimento, deixa o nosso agradecimento aí vivo, né? E assim, é muito bom ter uma pessoa trazendo outra visão, né? Porque às vezes assim um professor traz uma visão, mas é interessante ter outras visões também do mesmo assunto, né? E ver que e é legal também o seu depoimento aí, porque ele traz esses exemplos, situações, né? De como as empresas, né? Como você esteve falando aí, empresas que vieram por pressão, né? Outras que vieram para melhorar o modelo gerencial, né? Para serem mais competitivas. Então, é interessante a gente observar isso, né? Que assim, talvez uma das empresas que a gente sempre está falando aí, a Natura, ela já nasceu com essa visão de sustentabilidade numa época que ninguém falava nisso, né? E ela, Pioneira, né? como Pioneira, ela é. é pioneira, como ela é competitiva, né? Ela comprou a Avon, né? Então você veja como
foi importante essa visão, esses valores de sustentabilidade que ela cultivou lá de modo pioneiro lá no início dela, né? Então, isso é importante a gente mostrar que esse assunto aqui, ele traz competitividade para os negócios, né? Então, essas empresas, elas são mais competitivas. A gente trabalhou muito, falou muito também sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, destacando que isso traz grandes oportunidades para a comunicação da empresa, né? A comunicação com os clientes diretos e indiretos ou com a sociedade de um modo geral, né? Sim, olha, a gestão ambiental hoje, ela tem tido uma conotação totalmente diferente. Nós estamos falando aqui da 14.001, mas tem outras normas SEDEX, né, o EBT, são normas que envolvem requisito ambiental com responsabilidade social, com PRAs, quer dizer, você tem hoje uma visão muito grande, quer dizer, nós estamos falando de uma norma específica, mas existem várias outras normas com o mesmo conceito, porque não esqueça o que a ISO é uma organização não governamental, quer dizer, então a ISO é uma empresa como outra qualquer que vende esse serviço, vende essa padronização, mas existem outras também com outro contexto, mas que pega o mesmo princípio. Quer dizer, então, hoje em dia, nós temos clientes, principalmente que exportam, né? Aqui no Brasil também, por exemplo, as grandes redes de supermercados, elas exigem que os seus fornecedores tenham certificação ambiental, tenham padrões de qualidade, quer dizer, então hoje o mercado, por isso que eu comecei falando sobre a globalização, né? Que a globalização, na verdade, já é até antigo, né? Até ultrapassada a visão de globalização, mas a visão de globalização que ela mudou o contexto, né? Hoje a globalização está dentro da nossa casa, está aqui todo dia, a informação ela tá difundindo de forma tal que hoje o celular você pode fazer uma denúncia internacional de uma marca através do celular. Você encontrar uma situação ambiental de uma empresa divulgada nas redes sociais, mundialmente ela vai ficar conhecida, quer dizer. Então, hoje as empresas estão preocupadas com esse detalhe, inclusive, com o seu papel, né, com sua marca em si, seu reconhecimento. Você falou positivamente da Natura. E se fosse negativamente, né? Quer dizer, falar que a empresa assim faz dessa forma, é o produto que ela colhe lá na Amazônia, ela não está preocupada como é que está sendo colhido lá, quer dizer, então são detalhes que as empresas estão começando a se preocupar. E isso é bom, isso é bom. As futuras gerações agradecem isso, né? As futuras gerações agradecem essa preocupação de hoje, que já tá atrasada, né? Já está atrasada muito. Eu fiz um trabalho para vocês todos. Há muitos anos atrás, eu acho que há uns 10 anos atrás, no Belém do Pará, açaí. Eu fiz certificação de 22.000 para mais de 10 empresas produtoras de açaí. Muitas. E além das 10, pelo menos mais 10 nos procurou para fazer a certificação. E não conseguimos fazer, nem me propus a fazer, porque quando eu cheguei na área de produção, o descarte do caroço do açaí, porque não sei se vocês conhecem o açaí, que nós consumimos aqui, em tipo de sorvete, pasta. Ele é um caroço, como uma azeitona, que o açaí em si é só a camada de cima desse caroço. Então, o descarte desse caroço é de qualquer jeito. Ela jogar lá no ambiente, o açaí em si, ele com o tempo, ele fermenta, fica um cheiro muito forte. Parecia até pocilgo, negócio horrível. E hoje em dia, não. Hoje em dia, as empresas estão preocupadas com o descarte desse caroço. Já tem mil e uma. Antes não, você tinha pilhas e pilhas de caroço de açaí jogado. Quer dizer, então, essa preocupação está mudando. Aí você pega um produto considerado orgânico, natural, como açaí, mas de repente, por outro lado, o caroço dele está contaminando os leitos dos rios, tudo estava, né? Hoje não contamina mais, não. Por quê? Porque as empresas não se preocupavam com isso. E hoje não, hoje essa preocupação é mundial. Hoje eu não compro açaí lá fora, na Europa, se eu não souber a procedência dos resíduos sólidos dessa empresa. Ô, Sandro, tem uma pergunta aqui que é o seguinte, é a pergunta do Zé Arthur. Se o processo para tirar o certificado é muito oneroso para a organização, né? Ele diz que sabe do tamanho e as necessidades da empresa, mas de uma forma geral é um processo caro. Não é caro, não é caro, não é caro. Eu posso dar aqui uma ideia aproximada. Por exemplo, a consultoria, a consultoria, ela tem um valor de aproximadamente uns R$ 30.000 em 11 vezes, 10, 11 vezes. Quer dizer, sai R$ 3.000 por mês de consultoria.
O órgão certificador, ele tem uma variação em função de produtos e quantidade de profissionais que tem na empresa e planta, né? Planta de produção. Mas digamos que seja uma fábrica pequena com até 30 pessoas, ele vai pagar o quê? Mais 15 mil reais durante 5 anos. Ou seja, vai ser durante 5 anos, desculpa, durante 3 anos. Durante 3 anos vai pagar o quê? 45 mil reais, né? E só que os benefícios são muito grandes, né? Como eu disse, se você exporta, você vai abrir as portas, vai entrar na estatística de menos de 1% de empresas que tem e vai entrar à frente do concorrente. Se você trabalha com a Petrobras, por exemplo, a Petrobras ela tem uma política da seguinte forma: se você tem um preço bom, você tem um ponto. Se você é certificado 9001, você tem mais um ponto. Se você é certificado 14001, você tem mais um ponto. Se você é certificado em 45001, você tem mais outro ponto. Ou seja, para a Petrobras, o preço não é a base final, é a somatória de todos os pontos que você tem, né? Então, você consegue ter um diferencial. Então, não é um valor caro para a empresa. Esse valor ele pode mudar, claro, certo? Ele pode ter uma variação em função de características da empresa, localização, algumas características. Eu dei aqui uma visão geral para vocês, certo? Mas não é caro, é um valor até acessível qualquer segmento. A outra pergunta, assim, quem pode certificar? Qualquer empresa pode certificar 14001, desde que se faça análise de residual, né? Então, em cima dessa análise é que esse valor também poderá ter uma queda em si, certo? Mas, ou um acréscimo, né? Também, se for uma coisa muito grande e tudo, vai ter um acréscimo Sandro, também. uma coisa que a gente ia falar, quais são os organismos certificadores? Assim, no caso, quais são os principais, assim, o que você você costuma trabalhar ou recomendar? Nós temos aqui no Brasil, todo organismo, nós temos alguns órgãos brasileiros, mas nós temos, a maioria deles são internacionais, né? Nós temos a SGS, a BVQI, a TÜV Rheinland, que é alemã, a TÜV Norte, que é alemã também, né? A DNV. Nós temos também a BAC, é inglesa. Eu tenho trabalhado muito com a APCE é portuguesa, muito boa, muito boa, né? E tem umas outras também nacionais, né? Mas a maioria são essas aí. E a gente começa. Como é que eu escolho o órgão certificador? Agora eu vou dizer como é que eu escolho o órgão certificador. Se é no Brasil, se a empresa não exporta, aí é mais tranquilo. Qualquer órgão certificador nós podemos escolher para aquela empresa. Mas se ela exporta, eu procuro escolher um órgão que tenha maior reconhecimento no país que ela vai exportar. Por exemplo, se ela vai exportar para os Estados Unidos, eu recomendo a SGS, que é uma empresa americana. Então, o americano por si já reconhece mais a americana. Recomendo a BVQI também. Mas se ele vai exportar para a Europa, não. Aí eu tenho a TÜV Rheinland, eu tenho a IPC, né? A PCE também eu tenho, né? Eu tenho a DNV. E as outras também. A Europa tem um mix maior de empresas certificadoras, né? A maioria delas são internacionais, mas os auditores são nacionais, certo? Por exemplo, qualquer pessoa pode se tornar um auditor. Eu sou auditor líder. Auditor líder é auditor que é credenciado a fazer auditoria no órgão certificador. Então, qualquer pessoa pode fazer, desde que tenha alguns requisitos necessários para ser auditor líder de um órgão de certificação, seja 9000, seja 14001. Geralmente, quem é da 14001 é da 9000 também e é da 45, certo? Ele pode auditar três normas: 9000, 14001 e 45. A gente chama auditor integrado, né? Integrado às normas. Ok. Pessoal, mais alguma pergunta? A gente está aí já avançado, o horário avançado aí. Então, Sandro, eu agradeço aí sua participação, viu? Vou parar aqui a gravação aqui. Muito obrigado. Se tiver alguma palavra final aí. Eu queria só desejar realmente parabenizar a iniciativa da universidade, né? E no curso de produção ter essa cadeira, você está discutindo, falando sobre certificação, que é muito atual. Olha, é muito atual, é crescente a busca de profissionais que tenham conhecimento da norma ISO 9001, 14, 45.000. Não é só 14, não, mas todas essas normas. Então, hoje, quando você vai recrutar um profissional na área de produção, se ele tiver esse conhecimento
já é um diferencial competitivo do seu currículo, né? Então, você saber o que é o norma 9001, 14.001, 45.000 é fundamental. Hoje, as empresas estão buscando muito. Hoje, nós atuamos desde 1996 e nunca paramos de atuar com certificação, né? E o Rio Grande do Norte é um grande celeiro de clientes nossos. Nós temos aí muitos clientes do Rio Grande do Norte, no Ceará também, os estados, mas é crescente. Então, parabéns à faculdade, parabéns a vocês, alunos, né? Dediquem-se, estudem, não parem por aí, procurem ver, tem muito material na internet sobre a questão da ISO. Então, e professor Júlio, agradecer mais uma vez a você pelo convite, né? Estou à disposição sempre que precisar, né? Pode contar com a gente. Ok, vou encerrar aqui a gravação aqui.